Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 26 de dezembro. Eu vim contar pra vocês como tem sido todo esse período da minha gravidez, os sintomas, como eu tenho me sentido desde o meu último ultrassom. Eu fiz um vídeo aqui de como eu descobri a gravidez, eu contei com detalhes. E depois desse vídeo eu postei algumas coisas rápidas, alguns vídeos rápidos de como eu contei pra minha família, como eu contei pro meu esposo sobre a gravidez. E depois eu não fiz um vídeo assim com detalhes do que tem acontecido durante essas semanas. Eu estou com 18 semanas de gravidez, que equivale a 4 meses. Bom, naquele vídeo que eu contei sobre como eu descobri a gravidez, eu já tinha feito um ultrassom e eu já tinha passado com a médica, foi a minha primeira consulta do pré-natal. Inclusive, eu já postei um vídeo desse ultrassom que meu esposo filmou, né? Ele era um embriãozinho assim, era bem pequeno ainda, o bebê. E nesse vídeo anterior eu menciono, eu falo rapidamente, né, sobre esse meu primeiro ultrassom, que eu me senti até aliviada, porque eu vi que realmente estava tudo bem e que a gravidez de fato estava em andamento. E estava tudo bem nesse início. Então, eu já tinha passado na primeira consulta com uma médica que atendia o meu convênio, que era aqui perto de casa. E nessa consulta, eu não me senti muito bem, porque a médica ela foi um pouco ríspida. Eu não me senti assim numa primeira consulta de pré-natal. Eu esperava que iria ser diferente. Eu fiz uma pergunta para ela a respeito de um risco de aborto que poderia acontecer, sobre alguns riscos que poderiam ocorrer. Aí ela foi um pouco ríspida na resposta. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque vai ficar longo o vídeo. Mas ela me respondeu de uma forma ignorante. E aí ela fez esse pedido desse ultrassom, eu fiz o ultrassom, só que eu já estava em mente que eu não iria mais voltar com ela. Eu ia pegar esse ultrassom, ia marcar uma outra consulta com outro médico e mostrar esse ultrassom para outro médico. Foi assim que eu fiz. Eu pesquisei na internet um médico que faz pré-natal, né? Pesquisei acho que no Google e veio um nome de um médico que tinha boas indicações, várias mulheres falando bem da consulta dele, que ele era indicado. Então eu descobri esse ginecologista obstetra e eu marquei uma primeira consulta com ele. E foi bem diferente, né? Foi bem razoável a consulta. Não vou dizer, nossa, que consulta maravilhosa. Por incrível que pareça, parece que eu não tenho muita sorte para médico. Porque eu já tive algumas situações que me decepcionaram. Porque eu não sei o que acontece, mas atualmente a gente está passando por um momento que os médicos estão cada vez assim mais distantes, mais frios. A gente entra na consulta, a gente parece que tá ali como se fosse sei lá, um número. Eu sou o número 3, o próximo é o 4, o próximo é o 5. Mas para uma primeira consulta eu gostei, né? E eu tô fazendo pré-natal com ele. Além com esse médico que eu tô fazendo pré-natal, eu tô fazendo pré-natal também num posto aqui perto de casa. Eu tô fazendo um pré-natal também pelo SUS. Então eu faço pré-natal com 2 médicos. Eu faço pré-natal, eu tenho 2 carteiras de gestante, uma do SUS e uma pelo convênio. Pelo SUS, lá a enfermeira que me atendeu, a primeira consulta é com a enfermeira. A consulta durou em torno de 30 minutos, foi uma consulta bem longa, ela fez várias perguntas pra mim
E ela preencheu várias coisas aqui na minha caderneta aqui, né? De pré-natal. E ela solicitou alguns exames de sangue, de urina, no qual o médico do meu convênio não tinha passado, não tinha pedido. Então, tem alguns pedidos de exames que o SUS pede e que o convênio particular não pede. Então, para complementar os exames que eu já tinha feito com um particular, ela pediu outros. Eu fiz esse outro lá, no próprio posto mesmo, colhi o sangue lá. E para eu poder marcar a consulta com a médica, eu teria que retornar para buscar o resultado. E eu estava um pouco ocupada e eu acabei não voltando. Como eu estou fazendo com o convênio, a gente fica um pouco mais sossegada referente à consulta com o SUS. E, enfim, aí eu demorei um pouquinho, a enfermeira lá do posto acabou me ligando para eu retornar lá para marcar a minha primeira consulta com essa médica, que tá marcada agora pro dia 15 de janeiro. A primeira consulta, que eu ainda não passei com a médica, só passei com a enfermeira. E agora que eu estou tendo, assim, um tempo melhor para poder fazer esse vídeo, para contar com detalhes, que eu estou me sentindo melhor, porque se vocês olharem os vídeos anteriores que eu postei, meu primeiro ultrassom, contando a gravidez para a família, para o esposo, eu estava muito indisposta, então eu fiz um vídeo assim rapidinho, só para fazer uma introdução para as imagens que eu já tinha feito, porque eu estava me sentindo cansada. E nas primeiras semanas eu senti muito mal-estar. Então, nessa primeira consulta com esse novo médico que eu fui, ele me receitou uma vitamina e a outra médica não tinha me receitado nenhuma vitamina. E me passou um outro ultrassom. Então, eu vou falar assim, resumir quais foram os meus sintomas que eu senti desde o início, né, até essa minha 18ª semana de gravidez. Então, no início, eu senti muito enjoo. E a primeira médica que não deu certo me receitou alguns medicamentos. Um deles foi esse aqui, ó, o Meclin. Então, como eu sentia muito enjoo, eu pensei que esse remédio ia ser a minha salvação. Vou tomar esse remédio, vou me sentir bem, vai aliviar meu enjoo e eu vou respirar aliviado. Pois bem, um dia à noite, né, eu tomei o Meclin. Inclusive, ó, foi o único que eu tomei. Eu tomei um só e a outra cartela está cheia. O que acontece? O que aconteceu comigo quando eu tomei esse medicamento? Eu senti muito mal-estar, porque antes de tomar o remédio, de uma maneira geral, eu já sentia, assim, mal-estar, cansaço, indisposição e enjoo. Só que o Meclin, esse aqui, ele potencializou esses sintomas. Ele me deixou mais cansada e mais indisposta. Esse remédio simplesmente me dopou, além do sono insuportável que ele me deu. Eu sentei no sofá depois de ter tomado esse remédio e comecei a passar mal mesmo. Eu não sei explicar exatamente como é que eu me senti naquele dia. Era uma coisa horrível. Eu deitei, assim, com a cabeça assim, e comecei a ter um sono. Parecia que eu tinha tomado uma anestesia. Eu tava assim, até sem reflexo, eu tava mole. Foi horrível, eu não aguentei, eu não suportei. Eu tive que levantar do sofá e ir pra cama e dormir. E eu desmaiei, eu dormi acho que 40 minutos, uma hora e meia, até meu esposo me chamar pra poder jantar. E ele não tirou o meu enjoo. Além de me deixar com mal-estar, ter feito eu passar mal, ter me deixado dopada, quase anestesiada, sem reflexo, sem nem conseguir andar direito, porque ele tirou, assim, a minha normalidade. E eu enjoada, sentindo enjoo.
Então, esse Meclin aqui foi o pior remédio que eu tomei em toda a minha vida. Que foi aquela primeira doutora que me receitou. Eu fui pesquisar na internet sobre esse medicamento e eu vi vários depoimentos, né? Foi num grupo do Facebook sobre gravidez e as meninas, mulheres falando que sentiu péssima, teve os mesmos sintomas que eu e ele realmente derruba. E eu até comentei com a minha irmã porque ela já teve uma gestação e ela falou que esse é o pior remédio que existe, que eu poderia até jogar fora. Inclusive, ele tá pronto pra ser jogado no lixo. Porque o que eu senti aquele dia eu não quero sentir nunca mais. Ela me receitou também um outro remédio pra enjoo, que é o Dramin B6. O Dramin. Esse aqui eu também me senti mal. Não tão mal quanto o Meclin, mas eu também senti mal-estar, sonolência, cansaço, indisposição. Me senti muito mal. E não pressou também. Fora o sono que me deu também. Só que o outro foi pior. Se esse aqui eu me senti mal, o outro foi pior. E eu resolvi não tomar mais também, esse aqui. E foi a outra médica que passou. Quando eu fui nessa primeira consulta, dessa médica que não deu certo, eu perguntei pra ela, doutora, se eu tiver dor de cabeça, qual o medicamento que eu posso tomar? Porque eu sou uma pessoa que normalmente sinto muito dor de cabeça. Alguns anos atrás, eu tinha muita enxaqueca. As minhas enxaquecas é assim. Eu tenho dor de cabeça forte e vômito. Enxaqueca que eu falo é assim de uma forma mais intensa, porque os médicos falam, enxaqueca é cefaleia que você tem. Não, é um pouquinho mais forte, é aquela que vem com vômito. Apesar que de uns 2, 3 anos pra cá, nunca mais tive enxaqueca com vômito, só aquela dor forte mesmo, um pouco de enjoo, mas nunca mais eu cheguei a vomitar, graças a Deus, porque eu já fui várias vezes pro hospital tomar medicação por causa da enxaqueca pra parar o vômito que era a consequência dessa enxaqueca. E ela me receitou esse aqui, ó. Buscopan, né? Só que aí, quem conhece essa medicação deve estar se perguntando, mas o Buscopan não é pra cólica? Não tem muito a ver com dor de cabeça. Sim, de fato, não tem muito a ver com dor de cabeça. E isso eu descobri na consulta com outros médicos. Porque realmente o Buscopan ele não é específico para dor de cabeça. E quando eu tinha dor de cabeça, eu fiquei sem nenhum remédio para tomar. Porque quando a gente tá grávida, a gente não pode tomar qualquer medicação, só os que é indicado pelos médicos, só os que é próprio mesmo. Enfim, e quando eu perguntei pra ela, ela foi bem ríspida também. Você tomou Buscopan? Mas eu já sabia que Buscopan não era bem pra dor de cabeça, mas enfim, pra quem teve dor de cabeça por muitos anos, né, sabe quais são as medicações, enfim. Inclusive eu nem tomei, esse aqui eu não tomei nenhum. Então, nas primeiras semanas, o que eu senti? Enjoo. Os primeiros sintomas de gravidez, quando eu descobri, eu já contei no outro vídeo, de como eu descobri a gravidez, que eu não descobri por causa do sintoma, eu descobri pela ausência mesmo da menstruação. Só um sintoma que eu tive antes de fazer o teste foi muito cansaço, enfim, que eu conto lá no outro vídeo. Mas logo depois que eu descobri que eu fiz o teste, nas semanas seguintes, eu comecei a sentir muito enjoo. Então eu senti enjoo de manhã, logo quando eu acordava, que enjoo horrível, até a noite. Era sempre assim. E até que chegou um dia que eu tava conversando com a minha irmã, igual eu falei, ela já teve uma gestação, e ela falou que a médica dela, na época, receitou um remédio para enjoo, que é o Vonal Flash. O Vonal Flash, esse daqui, vou até mostrar bem. Vonal Flash. Esse daqui foi o que me salvou. O que me deu, de fato, alívio para os meus enjoos. Esse medicamento, esse remédio, a gente não injeta. A gente pega, coloca aqui debaixo da língua e deixa ele dissolver. Ele não me deu cansaço, não me deu sono e aliviou o meu enjoo. Aliviou, de fato, o meu enjoo.
diferente do Meclin e do Dramin B6. Além de me dar mal-estar, nenhum dos dois aliviou o meu enjoo. Eu ficava sentindo mal-estar e sono, sentindo enjoo junto. Esse não. Esse eu tomei e aliviava de fato o meu enjoo e não me dava mal-estar e nem sono. Esse remédio salvou muitas vezes alguns momentos da minha vida. Quando eu ia fazer prova na faculdade, eu tava um pouco enjoada, eu colocava aqui debaixo da língua, aliviava. Quando o enjoo tava muito forte, ele aliviava. Quando tava fraquinho, o enjoo sumia. Quando eu fui fazer a prova da OAB, quando eu fazia o exame de ordem, eu já tava grávida. E eu coloquei aqui e eu conseguia me sentir bem para poder fazer a prova e para poder fazer outras coisas, para sair. Às vezes eu acordava muito enjoada, eu tomava, já aliviava. Então foi a única medicação que realmente funcionou. E eu vi que as meninas falavam também lá no grupo. A única medicação que deu certo pra mim, o Vonal Flash. O Dramin me deu sono, o Dramin me deu cansaço, o Meclin foi horrível, enfim. Era unânime, praticamente unânime. Tudo que eu tô falando pra vocês aqui era o que as meninas falavam lá. Era mesmo, praticamente a mesma coisa. Então eu cheguei à conclusão que realmente esses dois medicamentos aqui não prestam. Não prestam. Agora, você que tá assistindo esse vídeo, se você estiver grávida, você vai no médico, vai passar uma medicação pra você. Você pode, se você quiser, aí você toma. Às vezes pode ser que você se sinta bem, né? Cada organismo é de um jeito. Mas, no meu caso, na maioria das mulheres, não se sentiram bem com esses dois medicamentos aqui, que eu falei pra vocês. Enfim, no início eu sentia muito enjoo, de manhã até a noite, muito enjoo. Depois de um tempo, eu comecei a sentir um enjoo tão forte de manhã que eu acordava e eu tava fazendo meu café e já vomitava. Vomitava assim, vomitava verde. Que dizem que é a bilis do estômago, porque de manhã o seu estômago tá vazio. Então, não tem nada pra vomitar. Aí eu vomitava a bilis do estômago, vomitava verde. Depois que eu vomitava, aí eu me sentia melhor, tomava café e estabilizava. Depois de um tempo, eu comecei, o enjoo começou a ficar menos intenso. Tinha dia que eu sentia, um dia eu sentia, outro não. Aí eu ficava 2 dias sem sentir, no terceiro dia eu sentia, ficava 4 dias sem sentir. Até que chegou um dia que atualmente eu não sinto mais enjoo, eu fico vários dias sem sentir enjoo. E eu ainda sinto um pouco. Mas é bem mais fraco, com menos intensidade. E tem dia que eu não sinto. Tem vários dias que eu não sinto nenhum enjoo. Enfim, depois que eu completei do terceiro mês pro quarto mês, da 16ª pra 18ª semana, os meus enjoos melhoraram. Graças a Deus, porque eu estava contando os dias pra chegar, enfim, essa melhora. Né? E o meu mal-estar também melhorou, porque, assim, naquelas primeiras semanas, tinha dia que eu acabava de tomar café e eu começava a me sentir mal. Eu sentia como se a minha pressão fosse cair, como se eu fosse vomitar. Enfim, mal-estar. Era horrível, horrível. Mas eu estou melhor. E é por isso que eu estou conseguindo fazer esse vídeo aqui pra vocês, porque no início eu não conseguia nem pensar em fazer vídeo. Eu me sentia muito mal e eu fiz aqueles vídeos rapidinho. E outro sintoma que eu tô sentindo desde o terceiro mês pra cá foi assim, quando eu vou deitar, quando eu deito de lado, eu sinto um peso. O peso cai assim pro lado que eu deito. Se eu deito pro outro, o peso cai. Então a barriga tá ficando pesada, né? Ficando um pouquinho pesada, digamos assim. E deitar assim de barriga pra cima é um pouco desconfortável também, porque parece que dá um desconforto. Quando eu vou me mexer também, parece que aquele peso parece que mexe aqui, dá um desconforto, enfim. Eu tô contando tudo isso pra quem estiver grávida. Ah, eu tô sentindo isso também. Ah, então é normal. Pra ajudar, pra acrescentar. E pra quem pretende engravidar, ficar mais em alerta, né? Prepare aí os remédios de enjoo, a alimentação, as coisas que dizem que passam enjoo, né? Por exemplo, picolé de limão, suco de limão, laranja, suco de laranja, todas essas coisas aí que dizem que passam enjoo, eu tomei.
eu tomei, não senti muito alívio não, senti alívio mesmo com remédio. Porque eu não vou ficar aqui, como muitos dizem, né, romantizando a gravidez, que não são só flores. É muito legal sim, quando você descobre, quando você sabe que tem uma criança crescendo dentro da sua barriga, é legal, mas não são só flores. E eu ainda tive um pouco de sorte porque eu não tive muito vômito, eu senti muito enjoo, mas eu não vomitei. Eu só vomitei uma vez quando eu cheguei da faculdade, que eu tinha comido uma ameixa que eu levei, comi na faculdade, não sei porquê, eu cheguei e vomitei todinha a ameixa. Eu sei que é nojento falar isso, mas faz parte da gravidez. Foi a única vez assim que eu vomitei de fato alimento. Nos outros casos eu vomitava de manhã só aquele líquido lá sem alimento que eu falei pra vocês. Graças a Deus, pelo menos eu tava conseguindo me alimentar. Então, no início, uma outra coisa, eu tinha que comer direto, cada 2 horas, a cada 1 hora, porque se eu ficasse com fome e com o estômago vazio, o enjoo vinha e vinha com força. Eu tinha medo de sentir tanto enjoo, chegar ao ponto de vomitar. Então, quando eu saía, eu ia pra faculdade, eu ia na consulta do pré-natal, eu levava sempre algum alimento na minha bolsa. Levava leite gelado com Toddy, com biscoito polvilho, com bolacha de maisena, com pão com manteiga, pão com ovo, então eu vivia comendo. Eu tava na faculdade, o pessoal começou até a rir da minha cara, né? Ah, lá, Thelma já tá comendo, tá até comendo, porque eu tinha que viver comendo. Porque se ficar com o estômago vazio, piora o enjoo. Então eu tinha que viver comendo. Agora não, agora eu já saio sem alimento. Na bolsa eu como fora. Graças a Deus, isso daí já deu uma melhorada. E os sintomas que eu tive foram basicamente esses. Muito enjoo. Teve o cansaço também, que eu não falei com detalhes sobre o cansaço. O cansaço, tinha dias que eu ficava muito cansado, mas de maneira geral eu tô sempre cansado. Eu tomava café e simplesmente não conseguia levantar para lavar a louça. É um cansaço que é inexplicável, é um cansaço assim. Ou você sente e descansa, ou você dorme, ou não tem jeito. Eu não tinha força, para lavar a louça. Eu não sei o que acontecia, não sei, é uma coisa assim, inexplicável. Às vezes a gente fala, ai, que frescura, só porque tá grávida, acho que não pode fazer mais nada. Não, é um cansaço realmente que te derruba. É um cansaço que eu nunca senti na vida, enfim, é muito estranho. Indisposição, né? Que a gente não tinha, me sentia disposta para fazer as coisas. E nesse período aí eu fiquei doente, eu fiquei com gripe, eu fiquei com tosse e com dor de garganta. Eu nem vou contar os detalhes, porque tá ficando longo esse vídeo aqui, tô vendo aqui. Eu não vou contar os detalhes porque tá ficando longo. E eu tive tosse, eu tive uma tosse assim, tipo alérgica. E eu não podia tomar nenhum remédio, eu senti dor de garganta forte e tosse. Não podia tomar remédio. Então eu fazia gargarejo com água morna e sal. E aí aliviou, começou a aliviar. Eu tomei chá de gengibre, que também não é muito indicado, mas eu tomei no começo. Chá de limão com... chá de limão. E eu não podia tomar remédio. E aqui não passava. Aí, resumindo, eu fiquei... Quando eu ia dormir, eu deitava, eu não conseguia respirar, porque aquilo me sufocava. E eu começava a tossir. Eu deitava, pegava no sono, tossia. Deitava, pegava no sono, tossia, ficava sufocada, não conseguia. Aí eu levantava, sentava no sofá, encostava a cabeça, aí eu conseguia dormir. Eu só conseguia dormir sentada. Então eu fiquei 3 dias dormindo sentada, até que eu vi que aquela tosse não ia passar. Eu fui no médico, fui no hospital aqui perto de Suzano, que é o pronto-socorro, que é a maternidade também, que tem gestante, enfim. Ele me passou um antialérgico, um xarope e medicação na veia, que eu tomei na hora lá. E naquela noite, depois que eu tomei todo esse medicamento que aquele médico bendito me passou, bendito mesmo, porque eu cheguei lá, ele me tratou bem, ele tratou meu esposo bem, ele ouviu o coração do bebê, ele brincou, ele foi excelente. E eu, enfim, consegui dormir naquela noite, deitada. Ai, gente, é isso. Esses foram os sintomas que eu senti. Eu acredito que eu não esqueci de nada, porque eu fiquei muito tempo sem trazer algumas novidades, então eu tive que passar muitas informações
de várias semanas. E graças a Deus eu tô me sentindo bem. E depois daquele primeiro ultrassom eu fiz mais um. Não, fiz mais dois. Fiz mais dois ultrassom. E o médico já me passou outro, que é o morfológico. É um outro morfológico, porque eu já fiz um morfológico depois do primeiro. O segundo ultrassom foi o morfológico. Depois eu fiz um ultrassom normal, que eu fui numa clínica que eles fazem o vídeo, isso aqui, ó. Eles fazem o vídeo do ultrassom e manda no seu WhatsApp, no seu Zap. Enfim, o médico que eu fiz lá não foi muito legal, não foi muito simpático. Como eu falei, não tenho muita sorte pra médico. Ele não falou nada. Eu cheguei lá, ele fez lá, eu vi, meu esposo gravou algumas imagens. Ele não falou nada, ele só falou quantos centímetros, quantas gramas, enfim, e só. Não explicou mais nada além disso. E o meu médico, do que eu faço pré-natal no convênio, ele já passou outro ultrassom, esse obstétrico morfológico com Doppler colorido. E o meu médico é o Dr. Mário Igashira, que quando eu fiz a pesquisa, apareceu o nome dele lá nos grupos do Facebook e as meninas falando bem dele, por isso que eu resolvi fazer pré-natal com ele. E ele é muito bonzinho. A última consulta que eu fiz, ele mediu minha barriga, ele ouviu o coração do meu bebê, ele... Ah, detalhe, ele nunca me passou nenhum medicamento. Eu falei que tava com enjoo, mas ele fez questão de não passar nenhum desses montes de medicamento que não me serviu pra nada, que aquela médica me passou. E tem mais um que ela me passou de azia, que é um negócio desse tamanho assim, ó, que eu não tô aqui com ele, que tá lá cheinho e eu não usei. Ou seja, eu não senti muito azia, eu senti mais enjoo mesmo. Me passou um monte de remédio que não me serviu pra nada. E esse médico que eu tô passando agora, ele falou que medicação é de último caso mesmo e não me passou nenhum remédio. Ele me falou, se eu me sentisse muito mal, qualquer coisa, eu tinha que ir pro pronto-socorro, né? Pro hospital que eu tenho ido, quando eu me passo mal. Quando eu tive tosse, eu tive uma dor de cabeça também, que eu fiquei 3 dias com dor de cabeça, não passou. E eu fui lá e eles me deram medicação e deu tudo certo. E alivia a minha dor. Enfim, agora eu espero que eu tenha ajudado algumas mulheres. Se você estiver assistindo esse vídeo e estiver sentindo algumas coisas assim parecidas com o que eu tô sentindo, você se identifique. Então é normal. E você que tá pensando em engravidar, que vai preparando aí a alimentação, os sucos para passar o enjoo, e se prepara, porque não é uma fase muito fácil. E o Adriano teve que ter muita paciência comigo, porque a gente passa mal mesmo. Eu tô contando assim, vocês não têm noção a dimensão que é você passar mal. Você acordar vomitando, um enjoo. Eu não consigo, não sei se eu consegui expressar bem. Eu acho que não, porque quando a gente se sente mal, só a gente sabe o que a gente tá sentindo. Enfim, mas fora isso, tá tudo muito bem. Nunca teve nenhum problema com a minha gravidez, com o bebê, tá se desenvolvendo, tá crescendo. Tudo normal. E eu espero que eu tenha acrescentado muita coisa, que eu espero que vocês se identifiquem com o meu relato, que entre junto comigo nessa minha jornada. E é isso. Espero que não tenha esquecido de nada. E agora, meu próximo vídeo possivelmente vai ser de meu outro ultrassom que eu vou fazer. Se eu conseguir, eu vou vir aqui falar sobre os detalhes. E as próximas novidades eu venho aqui e conto pra vocês, tá bom? E aos meus inscritos, você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se você não é inscrito, se você se identificou comigo, gostou do meu jeito, enfim, né? Porque às vezes a gente não curte muito o tipo de conteúdo ou da pessoa, mas se você se identificou com o meu vídeo e gostou das minhas histórias aqui, do que eu posto, se inscreva no canal. E se você realmente gostou do vídeo, clique em curtir para poder me ajudar a mostrar a minha história para outras pessoas também. E não esquece de apertar o sininho também,
para você ser notificado dos novos vídeos. Eu percebo que os meus inscritos, eles não costumam ter uma frequência pra me assistir, porque eu acho que o YouTube não tá enviando meus vídeos novos. A maioria das pessoas que me assistem não é tão... são pessoas novas, não os meus inscritos, tá? Então, aperte o sininho, é isso. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, fica com Deus.